A social-democracia é o movimento constante para a realização concreta do bem das pessoas e, por isso, de persecução do bem comum. A social-democracia é o processo inovador e realista, dinâmico e dinamizador. Esta frase, da autoria de Francisco Sá Carneiro, revela o espírito reformista e interclassista, assente no livre desenvolvimento da personalidade com que o PSD concebe a atuação política onde governa. No tempo das suas prioridades, devem estar os mais jovens. Esta faixa etária é aquela que mais sofre com as crises estruturantes. São aqueles que estão em início de vida, quer ao nível da formação, quer ao nível do mercado de trabalho, que sofrem com a instabilidade provocada por crises abruptas. Quem tem menos bases é, naturalmente, o mais afetado quando há um sismo político, económico e social desta magnitude. Olhando ao Orçamento Regional de 2021, não podemos esquecer o enorme esforço que o Governo Regional, em funções, liderado pelo PSD e em coligação com o CDS, tem feito em nome dos mais jovens. Senhoras e senhores deputados, no âmbito do Orçamento de 2021, permitam-me que destaque duas áreas em que o investimento do Governo é um manifesto sinal de esperança e confiança para as novas gerações. Na área do emprego, há que destacar o reforço das aprovações dos programas de estágio e o aumento da duração destes. O aumento da coparticipação pública nos programas já iniciados em entidades privadas, prevendo o aumento das dotações de apoio para um valor mínimo de 80% do valor da Bolsa, podendo chegar aos 100% no caso de instituições de cariz social. Revela bem uma preocupação estruturante em não deixar de ficar ninguém para trás numa geração que pretende iniciar os seus projetos de vida e realização pessoal na Madeira. Tal como a proteção social ligada ao emprego, há que salientar um novo esforço. Pela primeira vez, todos os beneficiários dos programas de estágio profissionais cuja duração seja igual ou superior a 12 meses passam a ter direito a subsídio de desemprego, algo que não se verificava até aqui nem se verifica na República. Em termos de investimento direto na juventude, há ainda que salientar o apoio aos jovens desempregados empreendedores através de uma medida de estímulo ao empreendedorismo dos mais jovens, permitindo uma flexibilização e orientação dos apoios na vertente do arrendamento e quer do modelo do desenvolvimento de room sharing aos jovens que queiram iniciar os seus projetos familiares sozinhos. Nas matérias relacionadas com o emprego, importa ainda não esquecer que, em sede do Orçamento de Estado, o grupo parlamentar do PSD na Assembleia da República apresentou uma proposta de alargamento do IRS jovem a todos os sujeitos passivos da categoria B. A mesma foi chumbada categoricamente por todos os partidos da esquerda. Aqueles que se arrogam defensores do trabalho e da condignidade dos rendimentos, onde são oposição, são os primeiros, onde são poder, a diferenciar os mais jovens entre aqueles que trabalham por conta de outrem e aqueles que prestam serviços. A esquerda que critica os recibos verdes e a precariedade laboral que os mesmos permitem é a mesma esquerda que, tendo a oportunidade, não desonera estes jovens em sede de IRS, aumentando o fosso entre os que são empregados de alguém e aqueles que prestam serviços. É isto que a esquerda tem para dar às novas gerações, a vulnerabilidade e o aumento da precariedade, tal como se viu a quando da alteração do Código do Trabalho na matéria relativa ao período experimental dos contratos de trabalho. É lamentável, é vergonhoso. No quadro da educação e da formação profissional, este orçamento é igualmente ambicioso. O Governo Regional da Madeira inscreveu no seu orçamento mais 900 mil euros para as bolsas de estudo dos jovens universitários da região autónoma da Madeira. Duplica os valores de apoio para quem está fora do país, procurando um equilíbrio entre estudantes, reforçando aqueles que perseguem os seus sonhos lá fora, numa visão europeísta e moderna que defendemos para a Madeira. Somos agentes do mundo e não apenas do Atlântico. Mas importa também referir que, nesta medida, o esforço do Governo Regional representa um aumento de 10% do valor investido face a orçamentos anteriores. Aumento esse que é superior, proporcionalmente, à entrada de alunos da região no ensino superior. A escola é o mais importante instrumento de inclusão e ascensão social e é a oportunidade decisiva que os jovens dispõem de contrariarem o determinismo social. É o expoente máximo de uma política de igualdade de oportunidades da qual somos autores, conjuntamente com o povo madeirense. No quadro da formação e preparação dos jovens para o mercado de trabalho, este Governo preparou ainda respostas como o Programa Ingresso, que visa disponibilizar aos jovens estudantes universitários finalistas a possibilidade de uma experiência alargada na sua área de formação académica em entidades do setor público e do setor privado, sem esquecer que a verdadeira ferramenta de uma economia capaz está na capacidade de transformação dos seus ativos, ajustando-os à necessidade do seu mercado interno.
E é para isso que prevê a criação do programa Qualificar Mais, com o objetivo de dotar as pessoas em situação de desemprego das ferramentas necessárias à prossecução de novas oportunidades. Do lado de lá, na República, aquilo que vemos é uma geração asfixiada, sem respostas àqueles que são os seus anseios. Hoje, em Portugal, há mais de 255 mil jovens que nem estudam nem trabalham. Quanta falta lhes faria um governo que definisse medidas como estas que acabei de referir. Poderíamos ainda falar de que atempadamente o Governo Regional da Madeira dotou um dos mecanismos de apoio social, o programa Farol, com a possibilidade de atribuir equipamentos eletrónicos para o acompanhamento do ensino à distância a todos aqueles que são beneficiários do primeiro escalão da ação social escolar. Contrariamente ao Governo da República, que prometeu a 8 de abril de 2020 1 milhão de computadores a alunos dos ciclos de ensino em Portugal e que, ao início deste mês, ainda faltavam entregar mais de 900 mil equipamentos. E no quadro de apoio às famílias e aos jovens, poderíamos falar em tantos outros setores, como a manutenção das verbas inscritas no Orçamento Regional para o Passo Sub-23, os passos gratuitos até aos 13 anos e, não menos importante, as medidas de apoio e fomento à natalidade, que, embora não sejam um apoio exclusivo para os jovens, são também, e não deixam de ser, um apoio importante para aqueles que iniciam os seus projetos familiares. Mesmo no quadro da formação, há uma coisa que não se pode deixar passar em claro. No quadro de combate à pandemia Covid-19, andavam os estudantes do 6º ano de Medicina a fazer uma petição pública que reunia mais de 7 mil assinaturas para que o Governo da República os considerasse prioritários na vacinação contra a Covid-19 e o nosso Governo, o Governo do PSD-CDS, pela voz do Sr. Secretário da Saúde, sem pestanejar, já tinha assumido esse mesmo compromisso para com os estudantes do 6º ano de Medicina, bem como com os estudantes de Enfermagem, para serem vacinados aqui na Madeira. Sem parangonas ou publicidade. Isto é também olhar aos mais jovens e para aqueles que escolheram a Madeira para concluir o seu ciclo de estudos. Seguramente, enquanto representante das novas gerações, a minha e a nossa ambição é lutar pela melhoria das condições de vida dos mais jovens. É evidente que me pugnarei sempre por mais emprego, mais oportunidades, menos precariedade e uma modernização da nossa economia, potenciando os sonhos das novas gerações. No entanto, e face ao contexto em que vivemos, é seguro afirmar que na Madeira, ao contrário do país, tem-se feito os possíveis para mitigar os efeitos nefastos para com os mais jovens. Não está tudo feito. Para uma geração de vocação global e digital, que tem crescido e que se tem formado ao longo de sucessivas crises, há outras respostas que merecem ser equacionadas. Todavia, só a falta de ética e a sinceridade política poderá olhar um dia para trás e dizer que, sem pôr em causa a sustentabilidade do futuro, na Madeira não fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para salvaguardar o interesse das novas gerações. Muito obrigado.